Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Gênesis 44 e 45. A taça de José, com Benjamim. Depois José ordenou ao servo administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois deposita a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento, e ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e dize-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: por que, meu senhor, nos falas dessa maneira? Longe de teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado, da casa de teu senhor, prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar objeto será morto e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes, e carregados de novo jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor, como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim, o homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós, retornai em paz à casa de vosso pai. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia feito esta pergunta a seus servos: tendes ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos o velho pai e um irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. Então, disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos a meu senhor: o menino não pode se ausentar de seu pai, se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insististe junto a teus servos: se vosso irmão mais moço não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas as palavras de meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nossas famílias, respondemos: não podemos descer. Não desceremos, a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este jovem de junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça, sob a mais terrível aflição faríeis descer os meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz cuja alma está ligada à dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá, e teus servos na mais horrível aflição terão feito descer ao Sheol as cães de teu servo, nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai, nestes termos:
Se eu não o restituir à nossa casa, suportarei essa culpa diante-te pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai, sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. José se revela a seus irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos de minha presença, e ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então, disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim, e eles se aproximaram. E esclareceu: eu sou José, vosso irmão que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim, Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem como tudo que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para estas terras. Então, ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. O convite do faraó. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó, e tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim, ofereceu o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim, eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens para que tragam os vossos filhos pequenos e vossas mulheres, tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Os irmãos de José voltam a Canaã. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, de acordo com as instruções do faraó, e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos, que partiram, não antes que lhes advertisse: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito, e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia, não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó.
Israel exclamou: Basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Mateus 14 versículos 13 a 36. A multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo, e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto, e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora, dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma, e gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: Vem, e Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Salmos 18 versículos 37 a 50. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os, e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse, clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado, fizeste-me o grande chefe das nações, um povo que não conheci coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários, e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso, eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei, e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência, para sempre.
Provérbios 4 versículos 10 a 13. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá tua vitória, correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebeste e jamais a desprezes, guarda-a bem, pois dela depende a tua vida.